Vamos ver aqui. Tá todo mundo animado ainda? Tá no final do dia, 2 dias intensos, minds blown. Bem, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho hoje de Growth Hacking, que eu estou chamando também de Growth Mindset, né? Então, se o clicker funcionar... Vamos lá. Um pouquinho de mim. Eu sou hoje o Chief Growth Officer da OLX. E vocês devem estar estranhando assim, mas, poxa, esse cara com nome gringo, com cara de gringo, com sotaque carioca, né? Então, eu sou realmente um carioca, sou brasileiro, minha mãe é americana. Então, vocês vão ver que eu misturo as coisas, de vez em quando eu boto algumas coisas em inglês na minha apresentação. Sou carioca, mas eu moro em São Paulo há 10 anos. Eu tenho 2 pequenas que não falam com o meu sotaque. E eu sou nerd, um nerd introvertido. Minha vida profissional, eu fiz o caminho inverso. Eu comecei como startupeiro e depois eu virei corporativo. Então, montei minha primeira startup, chamava-se Predicta. Depois, acabei vendendo a startup, vou contar um pouquinho daqui a pouco. E depois eu fui Director of Growth no Twitter. Acho que foi um dos primeiros times globais de Growth no mundo, onde realmente o Growth começou a pegar fogo. E depois eu fui para a Uber. Eu fui gerente geral da operação aqui do estado de São Paulo. Era a maior operação da Uber do mundo. Isso me trouxe muito próximo da área de produto. Tive muitas oportunidades para falar de Growth também. E agora eu estou há 1 ano e 2 meses na OLX. Coração aqui também. Deixa eu ver se não vai escapar. Skip muitos slides. Pronto. E vocês viram no título da minha apresentação que eu ia falar sobre Growth Hacking. Eu cortei o hacking e ia falar sobre Growth Mindset, que acho que a gente está passando agora, com a maturidade das empresas, de muito mais de um monte de hacks para realmente frameworks, estruturas, processos e o mindset de empresa. E hoje, como está no final do dia, vocês já absorveram muito, eu falei, em vez de conversar sobre os próprios frameworks, eu vou contar um pouquinho de como é que é trabalhar nessas empresas aí que vocês estão vendo aí. Como é que growth é visto, como é que growth em produto é visto nessas empresas um pouco também. E eu vou contar histórias de projetos que aconteceram nessas empresas que eu não estava diretamente relacionado e projetos que muitas vezes eu estava relacionado e eu até toquei. Porque aí vocês podem ver um pouquinho, vocês podem saber, como é que o Twitter faz growth? Como é que a Uber pensa em growth? Como é que a OLX está crescendo? É importante ressaltar que eu falei que eu era um startupeiro, eu virei corporativo, mas a minha alma é startupeiro. Eu adoro startup, então eu queria dividir que isso para mim forma muito de como que eu penso, mesmo nas empresas grandes. Tá, falar um pouquinho rapidinho sobre mim, acho que é muito importante dividir um pouco do meu histórico. Eu comecei digital em 1992. Muitos de vocês não devem ter nem nascido ainda. Eu tinha uma BBS, que era um negócio pré-internet, em 1992. Chamava-se Toca da Raposa, no Rio de Janeiro. E eu programava, sou autodidata de programação. Sou um péssimo programador, mas eu aprendi a programar. E desde aquela época, eu já fui fascinado em cima de comunicação digital. Inclusive, dentro de BBS, eu programei a primeira ferramenta de analytics de BBS. Então, eu tenho vamos dizer assim, um propósito muito forte com metrificação e oportunidade de crescimento. Depois eu fundei a Predicta, eu com 2 amigos, e a gente fez isso em 99. Não tinha cloud computing naquela época. Não existia o termo software as a service. Não tinha nada disso, né? Eu até brinco que, quando eu comecei a empresa, a Predicta, tinham mais cariocas no domingo ensolarado na praia do Rio de Janeiro do que usuários da internet no Brasil inteiro. Era uma realidade completamente diferente. Que também me propôs uma oportunidade única para errar. Consegui testar, consegui errar, consegui fazer tudo com muito mais calma. Fast forwarding, a Predicta deu muito certo. A gente chegou a ter 150 funcionários, a gente chegou a faturar 15 milhões de dólares no ano. E uma das coisas que eu queria destacar, em 2012, a gente recebeu um reconhecimento pela Fast Company, que é uma revista que fala muito de tecnologia, como uma das empresas mais inovadoras do mundo. Eu lembro que nessa lista do Brasil tinha Embraer, Petrobras e Predicta. Em 2011 a gente recebeu o primeiro aporte pelo grupo RBS. Em 2014 a gente acabou vendendo a totalidade da empresa. E aí eu parei fiquei um pouco tempo em casa e depois eu fui chamado pelo Twitter. O Twitter tinha falado assim, a gente está criando um grupo de growth mundial, são 8 times no mundo inteiro focados em international growth e a gente gosta muito de um perfil empreendedor e você cabe nesse perfil. Então eu fiz o processo, consegui passar lá no Twitter, fiquei 1 ano no Twitter, depois eu fui para a Uber. A Uber era a empresa no momento, ela tinha um pouco menos de 3 anos aqui no Brasil, era para realmente comandar a maior operação da Uber do mundo. Eu falei, nossa, não posso negar isso aí. Fiquei 1 ano na Uber, e aí foi apresentado a OLX,
E quando eu vi a OLX, eu soube da proposta de valor da OLX, conheci as pessoas da OLX, eu tomei a decisão. Eu amo o Twitter, eu amo o Uber, mas hoje eu sou OLX. Growth hacking. O que é growth hacking, né? Eu sou hacker. Eu gosto disso. Eu penso nessa imagem que a gente pensa em hacker, né? Então, putz, será que vão roubar nossas contas? O que eles vão fazer, né? Mas eu acho que quando a gente fala de growth hacking, essa é a segunda definição que eu peguei no Google mesmo, né? Que é fazer uma coisa rápida, simples. Hack something, put something together, construir alguma coisa, né? E isso para mim acho que isso é o growth hacker, você montar alguma coisa muitas vezes com tecnologia, né? Já que a gente está falando um pouquinho de hacker, a gente sabe que tem 3 tipos de hacker, que é o black hat, que esse é o hacker do mal, que ele realmente quer roubar contas, quer fazer alguma maldade. Tem o white hat, que é o hacker do bem, que ele está realmente tentando entrar em sistemas, achar falhas nos sistemas para melhorar e prevenir contra os black hats. E tem o great hat, que é mais ou menos ali no meio. Eu acho que a gente tem esses 3 tipos em growth também, né? Então, aqui tem uma definição que eu gosto de chamar de growth hacking, é uma definição muito que vocês já devem conhecer bastante. Mas, basicamente, é usar formas criativas a um custo baixo, ou zero de custo, para aquisição e retenção. Importante notar aqui a parte de retenção, né? E se a gente entrar em pouco mais... agora temos exemplos lá. Mas todo mundo pode ser um growth hacker, né? Não é só uma pessoa de produto. Você consegue hack growth, conseguir growth a um custo muito baixo, até sem produto. Então, eu sei que todo mundo deve ter, muitos de vocês que gostam de growth, devem receber as newsletters, devem saber como que as outras empresas estão fazendo de hacking. Eu quis dividir alguns casos que eu acho diferente, alguns casos que são famosos e históricos, e alguns casos que eu sofri growth hacking também, tá? Pô, vamos lá. Alguém está hackeando aqui, meu... Vamos lá. Isso aqui, vocês estão reparando uma coisa estranha nessa imagem aqui? Tem um cabelo, não tem? Isso aqui foi um banner que uma empresa fez, acho que era no Instagram, e botaram um cabelo ali no sapato branco ali. Por quê? Porque a maioria, eles compraram mídia em cima do smartphone, a pessoa falou assim, nossa, deixa eu tirar esse cabelo aqui. Então, a taxa de click-through... Isso é o quê? Black hat? Grey hat? Deixa eu ver se o clicker funciona. Tá. Isso aqui aconteceu semana passada. Não sei se vocês viram isso. Algum hacker descobriu como acessar a impressora. E aí esse hacker, ele queria que uma personalidade de YouTube, que ele gostava muito, fosse a personalidade mais seguida. Então ele acionou 50 mil impressoras no mundo inteiro e imprimiu isso aqui. Instruções de como é que você tem que seguir essa determinada pessoa no YouTube também. Então, mais um exemplo aí, acho que também é um black hat, né? E aí tem 2 da indústria que eu participo hoje, que eu queria dividir, que acho que são histórias muito interessantes, que é o caso do PayPal no eBay. O eBay é um marketplace, o PayPal era a plataforma de pagamento, feita por aquele cara que todo mundo conhece hoje, que é o Elon Musk. Foi ali que ele começou a ganhar, acho que foi a segunda vez que ele ganhou dinheiro. E aqui, basicamente, o PayPal usou um monte de estratégia, acho que eles construíram robôs, se não me engano, isso em 2000, década de 90, para poder forçar as pessoas para fingir que estavam vendendo coisa ou comprando coisa no eBay e aí criar conta no PayPal. E isso foi uma das grandes histórias de growth do PayPal. Aí no destaque da notícia até botei para quem trabalha com growth aqui, achei interessante, né? Conventional wisdom is that great products sell themselves. Não necessariamente, seja uma ajudinha de growth. E o mesmo caso da Craigslist no Airbnb. O Airbnb, quando começou, era uma empresinha, ninguém sabia que existia. Craigslist era a maior empresa de classificados dos Estados Unidos. E o Airbnb mandava esse e-mail, né, que vocês veem aqui, que é, poxa, você botou o seu imóvel aqui no Airbnb, você quer botar no Craigslist também, você vai aumentar a sua renda. Eles aproveitavam, então, a força do Craigslist para poder gerar audiência para eles. O interessante dessas empresas, dessas histórias, que tanto a PayPal quanto o Airbnb valem mais que o eBay e o Craigslist. Essa é uma história que acho que é muito white growth hacking. Eu estava no Twitter quando isso aconteceu. Eu achei genial. O que o Twitter fez? Ele mudou o símbolozinho do favorite para um coraçãozinho, uma estrelinha para um coração. Tá? Isso deve ser o quê? Para quem conhece de HTML, é um CSS Sprite, mudar uma imagem. Quão difícil é fazer isso? Então, mesmo numa plataforma, eles fizeram isso. Não mudou nada a funcionalidade, não teve nenhuma mudança de produto, e de repente eles conseguiram aumentar o engajamento assim, to the roof. Isso para mim é um ótimo exemplo de growth hacking também. Entendeu? É uma coisa que provavelmente demorou algumas horas de um engenheiro, e você consegue, com centenas de milhões de usuários, mudar completamente o engajamento. Zero de custo e uma forma bem criativa.
Agora falar um pouquinho das minhas experiências. Isso aqui é, se vocês forem buscar OLX no YouTube, esses aqui são os resultados que aparecem. Tá? E você vê assim, peraí, só tem um resultado da OLX e tem um monte de banda de rap video. Porque esse pessoal, eles sacaram que a gente tem um volume de busca muito grande e eles botaram na letra ou no título a OLX. Né? E a gente está nem em primeiro lugar. Claro que o nosso time de legal está agindo em cima. A gente está conversando também com esses artistas. Esse é um hack. Né? Não sei se é grey hat, black hat e tudo, mas quando você sofre isso, você sente realmente, putz, olha só. Isso afeta muito as nossas métricas também. Isso aqui eu quis botar um exemplo de quando eu estava na Uber, de um hack que não tem nada a ver com produto ou tecnologia. Eu botei esse endereço que vocês estão vendo aí do lado direito da tela, que é a sede onde a Uber recebe os motoristas aqui em São Paulo. São milhares de motoristas que vão lá todo dia para resolver algum problema, para conversar com a Uber. E vocês reparem, a gente começou a reparar que tinha um pessoal de uma outra empresa ficando na frente, ofertando os serviços. Tá? Então, por acaso, essa empresa também trabalhava na mesma indústria. Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu sabia exatamente qual era o custo de aquisição de um motorista, de uma motorista. Esse pessoal está conseguindo saber exatamente o melhor tipo de motorista ali na forma. Então, mais uma história que eu vi. Eu queria falar também, assim, acho que eu adoro o growth hacking, eu adoro as histórias, adoro ler, acho que o growth hacking é uma coisa fundamental para a gente, mas se a gente quer transformar uma empresa num unicórnio, para a gente poder montar naquele bichinho que está ali fora também, a gente realmente tem que ir além de hacking. A gente tem que ter uma cultura de mindset, de growth mindset. A gente tem que ter estrutura, tem que ter cultura, tem que ter processos. Então, eu queria dividir um pouquinho do que eu aprendi nos meus últimos anos de growth, tanto como startupeiro, quanto trabalhando no mundo corporativo. E acho que esse, para mim, isso é uma hipótese minha, tá? Eu não conheço ninguém no Google que falou isso, mas isso, para mim, provavelmente é um dos melhores modelos de pensamento de growth que existe. Essa é a Waymo, a empresa do grupo Alphabet, do Google, que eles estão fazendo o carro autônomo, o self-driving car. E eu conheço muito sobre isso, que eu trabalhei na Uber, e a Uber também tinha um projeto concorrente. E a Waymo, você para pensar, mas por que o Google, digital, search, advertising, vai entrar no mercado de carro autônomo? Aí você começa a olhar algumas métricas, né? Você vê assim, a quantidade de tempo que as pessoas estão ficando online está flattening. A penetração de digital, especialmente de pessoas com poder aquisitivo, de consumo, flattening também. Esses números que o Google está crescendo todo ano, se eles não aumentarem a quantidade de tempo que as pessoas estão interagindo com os produtos, o que vai acontecer? Aí você para pensar, né? Poxa, mas o Waymo é um projeto de super sucesso, né? Por exemplo, tem algumas métricas disso. Então, o Waymo é um projeto de muito sucesso, né? Então, ele já é uma realidade, já tem empresas fazendo parceria. Mas eu fiquei pensando, será que o Google criou o Waymo para aumentar a quantidade de horas que as pessoas podem acessar a internet, acessar seus produtos? Né? Nos Estados Unidos, a média de horários online é umas 20 horas. O mercado onde a maior parte de receita do Google é umas 20 horas por semana. A média da pessoa de ir para casa e para o trabalho é de 53 minutos cada trecho. 2 horas por dia, 10 horas por semana. A maioria das pessoas vão sozinhos no commuting. Aí você faz uma matemática muito simples. 2 horas por dia, 5 vezes por semana, 10 horas. 20 horas, o que aquela pessoa vai fazer no carro? Está sozinho, acessar na internet. Então, de repente, será que eles conseguem aumentar em 50% a oferta de horas de aumento? Podem aumentar em 50% a receita? Não, um investimento muito pesado para isso, né? O Waymo já vale 45 bi de dólar. Mas você para pensar, caraca, hoje o Google está bem próximo de 1 bilhão, 90% da receita vem de faturamento. Então, esse projeto aqui é 5% do valor do Google. Imagina se eles conseguirem aumentar em 20%, 30% a quantidade de horas. Não sei, é uma hipótese, uma coisa louca, mas é uma forma de... Caramba, olha só como o Google está pensando em growth. É uma forma que me inspira. Eu falei assim, nossa, mesmo que isso seja uma completa falácia, uma hipótese louca, eu queria pensar assim em growth também. Deixa eu ver aqui rapidinho. Acho que eu vou ter que passar o slide aí para mim, tá? Então vamos lá. O que é o growth mindset? Né? Growth mindset é colocar growth como prioridade contínua,
através de culturas, métricas acionáveis, processos. E aí como é que você sabe que você está fazendo isso corretamente na sua empresa, na sua startup, no seu projeto pessoal? Que cada decisão considera as métricas e os objetivos de crescimento. Vou tentar aqui. Foi. E aí todo mundo tem uma versão diferente desse gráfico. O que é growth? Né? Eu, das empresas que eu trabalhei, eu vi várias áreas trabalhando conjuntamente. Né? Para mim, é principalmente produto e tech, porque nós somos uma plataforma, um produto de tecnologia. Quando eu falo esse modelo é mais de tecnologia, é uma plataforma de tecnologia. É marketing, e não só marketing como a gente conhece no modelo tradicional, mas é o marketing que o Philip Kotler falava dos 4 P's: Product, Price, Place, Promotion. BizDev, geração de canal de distribuição fundamental. A história do PayPal, a história do Airbnb, canal e data. Né? Data é muito importante. Muitas pessoas acham, o dado já está ali na parte de produto. Não, precisa ter data. E aí, o growth está ali no meio. Né? E acho que a última coisa que eu adiciono a esse gráfico, é uma coisa muito importante para mim, a gente tem que entender dos nossos clientes, dos nossos prospects. Né? Então, eu botei Behavioral Psychology, que não fica tão bonito em português, mas a gente tem que entender quais são os incentivos das pessoas, o que elas estão fazendo, quais são os sentimentos. Né? Nós somos seres humanos, né? Nós somos bichos irracionais. Como é que a gente consegue usar isso dentro do nosso processo? E você vê que esse negócio de growth está indo além das pessoas que estão aqui, das empresas que estão aqui. Né? A própria Coca-Cola, acho que esse artigo é de 2017. É isso mesmo, né? 1 ano e meio atrás. Eles já estão pensando em growth. E não só em growth da forma de marketing tradicional, mas nessa parte de tecnologia e inovação. Tá? Bem, eu acho que eu quero contar mais histórias da minha experiência, mas eu queria deixar 2 dicas de como que eu penso em growth, como que as pessoas que trabalham comigo pensam em growth também. Então, a primeira dica é, todo mundo tem sua métrica que você quer maximizar, o denominador. Sei lá, sign-ups, first users, conversions, average revenue, o que for. Mas eu faço um desafio para vocês de não só pegar uma métrica pura de uma ação e trazer ela um pouquinho para o comportamento que chega mais próximo ao lifetime value. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar 3 empresas aqui que conseguiram abraçar esse conceito de Magic Metric. Né? O Slack. Quem é que usa Slack? Levanta a mão. Boa. O Slack, havia a pessoa responsável por growth falar recentemente, e ela falava que o que eles buscavam, o denominador de maximização, eram ter 3 pessoas com 50 mensagens. Isso podia acontecer em minutos, podia acontecer em meses. Mas o minuto que você passava desse threshold, as pessoas estavam viciadas. Né? O flywheel começava a funcionar. Essa do Facebook eu já ouvi falar que é verdade, eu já ouvi falar também que não é verdade, não posso confirmar, mas é uma provocação. Que a pessoa tinha que conseguir 7 amigos. Né? Isso não é uma ação, não é ele apertou um botão e fez aquilo, não é ela que chegou e teve, mas você vê que esse comportamento, essa combinação de fatores, no minuto que chega assim, a pessoa já está viciada. E falar um pouquinho de classificados, a Chipster é uma das investidoras da OLX, e eles trabalham com vários grupos classificados no mundo todo, e o time lá descobriu que um vendedor, alguém está colocando alguma coisa à venda, um celular, um carro, uma ilha, se essa pessoa pela primeira vez conseguir 3 pessoas tendo interesse, ela está hooked. As taxas de engajamento são muito maiores. Então, essa é a primeira dica. Pensem nos seus Magic Metrics. Usem isso, falem com a empresa. Né? E cada empresa tem, esses Magic Metrics são em constante mudança. Você tem que sempre estar atualizando, vendo o que é. E elas fazem cada parte do funil também. E a outra dica, tem que ter um desenhozinho, eu prometo que esse é o único framework aqui, é muito como que a gente pensa em hipóteses de growth. Né? O growth ele começa com um insight. Seja uma pesquisa, seja um dado no Analytics, você pega um insight. Aí, através do insight, você gera uma hipótese. Putz, eu acho que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. E essa hipótese, o que ela vai funcionar? Vai através de um growth driver, ASO, SEO, referral. E aí você vai usar o Magic Metric para determinar, eu quero maximizar aquele growth driver através daquela hipótese. Então, essa é a métrica. Para quê? Chegar no meu objetivo de growth. Duplicar a quantidade de usuários. Então, nessa forma, você vai ver que muitas vezes, eu fui até legal botando só uma hipótese em cinza aqui, mas você vê que muitas vezes não vai dar certo. E a gente tem que estar acostumado com isso. Mas se a gente tiver uma operação que permita que isso seja feito, growth vai vir, growth vai acontecer. Aí, vamos lá, vamos contar um pouquinho das histórias aqui, cabelo branco. Primeiro é o Cyreps. Cyreps é uma empresa brasileira, ela é uma startup que nasceu dentro da Predicta. Eu que comecei a Cyreps, se não me engano, em 2011.
Nós éramos 6 pessoas, isso incluía o time de produto, tecnologia, marketing e tudo mais, a gente estava numa outra startup. Mas, e o Starapps, o que ele era? Ele como se fosse um App Store, tipo da Apple, ou o Play Store do Google, mas para website. Se você tem um website, esse público aqui sabe, vocês conseguem todo mundo fazer mudanças no website, mas, por exemplo, um small business, poder colocar um botão de contato, poder colocar social sharing, isso é difícil. Pô, você tem que entender HTML, FTP, JavaScript, jQuery, não vai conseguir. Então, o objetivo do Starapps é, através de uma tag JavaScript dentro do Google Analytics, você conseguir fazer todas essas mudanças no site. E a gente montou a plataforma, como eu falei, era um marketplace de aplicativos, você tinha oferta e demanda. E aí o grande objetivo nosso era aumentar a quantidade de websites utilizando a plataforma. E o que acontecia é que para você começar a usar os aplicativos do Site Apps, que eram muito simples de instalar, você tinha que instalar tag JavaScript, né? E isso era um desastre. A gente tinha um interesse enorme dos benefícios que a plataforma oferecia, mas quando a pessoa tinha que instalar o tag, você está falando de um pintor, decorador, uma loja de advogados, isso principalmente para os Estados Unidos. Essa era uma aposta que a gente estava fazendo para fora também. Não conseguiam fazer isso. Então, a gente entrou naquele aviãozinho lá, vamos resolver esse problema. Vamos pegar a plataforma mais usada de website, que era o WordPress, vamos criar um plugin e vamos resolver esse problema de instalação do tag. Então, a gente fez isso. O que a gente fez? A gente conseguiu aumentar a quantidade de usuários entrando, mas mesmo assim, a gente não teve êxito. E depois a gente trabalhou muito a parte de business development, entender que é uma coisa muito mais de produto, e a gente viu, putz, dentro do ecossistema de sites de SMB, tem uma plataforma chamada cPanel, que é onde todos os hosting providers do mundo usavam, grande parte do mundo provado. E esse é um software que ele aceitava você fazer integrações. E a gente fez uma integração, então envolveu produtos e tecnologia, a gente fez um trabalho de business development, e a gente conseguiu não só resolver o problema da instalação da tag, mas a instalação de um app também, automaticamente. E quando a gente conseguiu fechar tudo isso, a gente começou a conversar com os hosting providers e falar assim, putz, legal, mas eu quero um pouco dessa grana aí também. Então a gente, tá bom, vamos fazer um comissionamento, loja de 70/30, o Starapps, e foi aí que a gente cresceu. E cresceu muito. A gente cresceu tanto que eu fui convidado pelo Google para participar do Google I.O., porque nós éramos o segundo maior consumidor do Google App Engine, que é o Cloud Computing da Google. A gente só perdia naquela época para o Angry Birds. Então, é sacanagem também. Bem, Twitter. Passarinho, adoro Twitter, sou usuário do Twitter, botei meu handle ali, quem quiser me seguir também. O Twitter é uma empresa fantástica, né? É uma empresa de mídia, é uma empresa que mudou como as pessoas comunicam, e acho que foi a primeira empresa que realmente trouxe o real time, e uma empresa que realmente foi móvel, né? Começou em cima de SMS e acabou virando depois o tweet. Algumas coisas que eu aprendi trabalhando num grupo mundial de growth no Twitter. Primeiro é que o seu ranking não queria dizer muito a ver. Eu me lembro que eu participei de algumas reuniões com o Jack, que é o fundador, tinham pessoas também bem mais júniores, e nas discussões valia era o data point, né? Você fazia alguma hipótese, falava alguma ideia, você falava assim, pergunta era, what's your data point? Eu achava isso muito legal na cultura também, isso ajudou muito a cultura do Twitter. Eu sei que vocês estavam falando assim, putz, como é que você organiza os times de growth nas empresas? Quando eu entrei no time de growth do Twitter, eu era um dos primeiros, eles viam que grande parte do growth ia vir internacional, que nos Estados Unidos já tinha uma penetração bastante boa, e as métricas mostravam que internacionalmente faltava bastante. Então, eles selecionaram os 8 países estratégicos, o Brasil era um deles, criaram 2, como se fossem times de growth stealth nos países, que era principalmente uma pessoa de head of growth e uma pessoa de pesquisa, e começaram a fazer isso. E o grande propósito desses times, do time que eu participava, era ir para São Francisco, levando quais eram os insights do Brasil, o que é que as coisas aconteciam no Brasil, como é que a gente podia crescer, e pegar os produtos, parte do produto que a gente pudesse adaptar para o Brasil. E eu tenho algumas historinhas de projetos que eu participei lá. O primeiro é o Moments, tá? O Moments, ele foi feito para ser uma forma mais fácil de onboarding. Porque eu até me lembro, o Jack ele usava uma metáfora do Twitter sendo como uma bicicleta. Bicicleta é o seguinte, é difícil de aprender. Você cai, você se machuca, mas depois que você aprende é uma delícia. Eu falei, o Twitter é assim também. E aí, o Moments o objetivo era facilitar esse onboarding. Aí eu falei assim, caramba, genial. O Moments é a rodinha da bicicleta, né? Não vai deixar você cair, você poder ir. Essa é a proposta do que o Moments foi. Então, o Brasil foi o segundo país a lançar Moments, e o time de Growth foi o time que realmente ajudou na construção dessa parte, identificou o problema, criou o produto e ajudou a lançar o produto.
Agora tem duas ações que eu fiz aqui no Brasil, no Twitter também. Uma outra hipótese, lembrando do avião, em cima do Ghost Driver, era o network effect. Quanto mais pessoas próximas você tem usando o Twitter, seja numa cidade, seja numa comunidade, melhor é o conteúdo, mais pessoas entram, mais tempo as pessoas ficam. E a gente falou assim, putz, será que a gente consegue fazer um hyperlocal marketing? Pegar uma cidade, um estado, e fazer uma bombação de marketing, botar todo mundo numa plataforma ao mesmo tempo e ver se isso sustentava? Eu levei essa hipótese foi aprovada, e a gente fez um teste em Ribeirão Preto. Não sei se alguém aqui de Ribeirão Preto, mas lá tem 2 times de futebol, o Comercial e o Botafogo, e tem uma coisa épica chamada Come Fogo. É até interessante, você entra no site de Ribeirão Preto, eu esqueci agora o nome do site, mas basicamente quando você entra na seção de esporte, tem esportes e Come Fogo, de tão importante que era isso. E aí a proposta era, a gente ia chamar um grande jogador de futebol, que é o Samuel Eto'o, um dos melhores jogadores da África, e a gente ia fazer uma partida histórica entre esses 2 times, e a votação ia acontecer dentro do Twitter, para ver quanto tempo o Eto'o ia jogar no Botafogo, quanto no Comercial. E a gente fez toda uma série de onboarding para incentivar aquela coisa de torcida. O Botafogo é melhor, o Comercial é melhor. E aí, de novo, acho que esse é um exemplo para vocês verem como é que uma empresa grande pensa em growth. Você vê que a gente não fez quase nada de produto. A única coisa que a gente fez aqui em produto foi quando as pessoas se cadastravam através dessa experiência, a gente já colocava, a gente já sabia quais eram personalidades para pessoas de Ribeirão Preto que já tinham uma aderência, então tinha um follower list mais saudável. Outro projeto que a gente fez, outra hipótese que a gente teve no Twitter, falou, caramba, a gente sabe que tem outras redes sociais, tem personalidades que usam outras redes sociais e tem muitos followers nas outras redes sociais. Será que se a gente pegar essa personalidade para trazer os followers naqueles outros redes sociais para o Twitter, elas viriam e ficariam? Então a gente fez um concurso, chamando essas personalidades de sociais para vir conhecer o escritório do Twitter. Quem conseguia a maior quantidade de seguidor ia conhecer o pessoal lá do Twitter, ia filmar lá no Twitter também. De novo, um outro exemplo de growth, um outro exemplo baseado numa hipótese, e esses 2 testes deram muito certo também. Não posso entrar em métricas diretas, mas foram golaços. Vamos lá, Uber. Deixa eu fazer rapidinho umas perguntas aqui. Quem aqui já andou de Uber VIP? Uber Select. Boa, legal. São 2 produtos que eu ajudei a lançar aqui no Brasil. Bacana. Pessoal, Uber é uma empresa sensacional de se trabalhar. Eu não sei se alguém aqui já trabalha na Uber. Se tiver, depois tomara que eu conheço, falo com vocês também. Ela tem umas características, ela tem uma reputação não tão boa, mas é o que eu posso falar, pelo menos no Brasil, não é o que eu vi, não é o que eu vi acontecendo. E algumas coisas da Uber que eu acho interessante vocês dividirem contigo é que eu cuidava de toda a operação, não só de marketing de growth, mas também a operação de motoristas. E absolutamente todo mundo do time que eu participava sabia SQL. E se não soubesse SQL, aprendia SQL. E todo mundo tinha acesso ao banco de dados. E o banco de dados Uber era super poderoso, era em tempo real, não só tinha os dados básicos, mas você tinha abstrações. Você tinha variações em cima dos dados que você podia basicamente fazer qualquer tipo de pergunta ali na mão. E outra coisa surpreendente da Uber era a facilidade de implementação do teste, né? Então, voltando àquele desenhozinho do avião, daqueles motorzinhos das hipóteses, se eu não me engano, a gente tinha de 20 a 30 testes ao mesmo tempo, só no time que eu cuidava lá em São Paulo. E no Brasil, a gente está falando de centenas, se não milhares ao mesmo tempo, né? E a cultura da Uber é uma cultura muito rápida. Tudo anda muito rápido lá. O ritmo é muito forte lá. Foi uma ótima escola. E o que eu queria dividir um pouquinho de como que a Uber pensou em growth, como é que a Uber cresceu, virou essa empresa acho que passou de 68 para 110 bilhões agora, não sei qual é o valor do IPO. De novo, falando do flywheel, né? Do network effect, né? Você faz uma coisa que melhora outra coisa e melhora outra coisa. Eu acho que eu posso resumir desse desenho aqui, que o que teve muito sucesso no caso da Uber no início, foi o que é chamado de Member Get Member, um programa de referral. Eu andava de Uber, e aí depois eu podia chamar meu amigo, uma amiga, para andar de Uber também. E essa pessoa, ao andar de Uber pela primeira vez, ela ganhava um desconto, e eu ganhava um desconto também. Se eu não me engano, acho que era R$10 e R$10. Você podia fazer isso com 2 pessoas. Uma pessoa confiando vai te dar essa oportunidade, vou experimentar. Esse foi um dos grandes growth engines que funcionou muito bem para a Uber. E o que deu certo? Você comprava os riders, né? Que aí você aumentava os drivers que estavam fazendo as viagens, e aí você aumentava a receita dos drivers, e aí você fazia com que você, chamando Uber, o tempo que era chamado de ETA, de 10, 12, hoje em dia em São Paulo, se não me engano, está em 3 minutos a média, fazia com que você usasse mais ainda. E recentemente eles fizeram uma campanha muito forte, que eu achei muito legal, acho que é da Baleia, que é qual é o peso do seu carro.
mostrando que realmente, se você só usar Uber em algumas cidades, é mais barato que ter um carro de um determinado preço. Uma das histórias que eu mais gosto da Uber de crescimento, isso tem uma história de estrutura, que acho que é bem legal, é a história do cash do Uber, né? Hoje, grande parte das viagens no Brasil são feitas via pagamento em dinheiro. A gente sabe que não é todo mundo que tem um cartão de crédito, não é todo mundo que tem uma conta bancária. Esse projeto ele começou na Índia, mas ele era um projeto de complexidade tão grande que você tinha que trabalhar a parte de produto, tanto do motorista quanto do passageiro, mudar a cobrança e muda um monte de coisa. E uma das coisas que também tinha um grande pushback era o Travis Kalanick, fundador, falou assim, não, a mágica da Uber é que você não toca na sua carteira. Você entra no Uber, você vai para tal destino, você não toca na sua carteira. Agora tem que tirar dinheiro, porque o cara tem que ter troco. E se o cara fizer a sua viagem em dinheiro, como é que eu ganho minha comissão? Tinha tantas complexidades que em muitas empresas ia ficar parado. Aí o time de growth da Uber, esse é um time que eu não participava, eles falaram assim, vamos fazer um teste. Eles fizeram um teste na Índia, testaram, botaram e deu muito certo. E eles hackearam, eles não chegaram e falaram para os times de produto e tecnologia, vamos fazer esse teste aqui. Eles foram e fizeram. E deu tanto certo, foi tão bom, e aí depois eles entregaram para os times, olha, agora times, vocês têm que implementar, quando já estava vivo. Não sei se eu recomendo esse tipo de atitude, especialmente em empresas, mas é uma coisa que deu muito certo. E você vê assim, você tem um debate, será que as empresas deveriam ter um time de growth? Ou será que todo mundo deveria preocupar em growth? Como é que funciona isso, né? O Ed, que liderou esse projeto, ele saiu logo depois, não sei porquê. Outra história que eu gosto muito, e essa foi a história que o meu time lançou aqui em São Paulo, foi o Uber VIP. Qual era o problema que a gente estava tentando resolver? Qual era a hipótese? A gente estava querendo fazer com que os nossos riders e os nossos drivers usassem mais o Uber ou usar uma outra ferramenta, um outro aplicativo. A gente falou assim, putz, vamos valorizar os nossos melhores usuários. Mas o desafio é que a gente podia fazer isso sem algum tipo de remuneração financeira. Então, o time lá falou assim, gerou uma hipótese, falou assim, putz, e se eu pegar os melhores motoristas e casar com os melhores passageiros? Poxa, alguém que é mais fiel vai ter os motoristas com a maior nota, os motoristas vão ter mais viagens, porque vai ter mais gente pedindo, os motoristas vão trabalhar, também vão ter passageiros que têm a maior nota, né? E falei assim, putz, vamos fazer um programa. O Uber VIP já existia no mundo, existia uma versão um pouco diferente em Nova York, que era muito mais orientado para passageiro e não para motorista. E a gente lançou isso aqui, não foi uma mudança de produto, foi uma mudança de regra de negócio, incluímos lá um novo íconezinho, e de fato deu muito certo, acabou sendo lançado no Brasil inteiro, e acho que, se não me engano, está na América Latina. Tá? E, de novo, é como que a Uber pensa em crescimento, né? E isso, de fato, mudou o engajamento, e não só crescimento de aquisição, mas crescimento de engajamento. OLX. Bem, o que eu posso falar de trabalhar na OLX? É sensacional, é muito bom. Estou amando lá. E as pessoas me perguntaram até na OLX assim, mas por que você saiu da Uber? Você estava numa posição boa, a empresa está muito bom, por que você veio para a OLX? Eu falo que foram duas principais razões, três, na verdade, principais razões. A primeira é a questão do propósito. Eu, na Uber, eu senti o que é economia colaborativa. Eu falei assim, caramba, realmente a gente não precisa mais de carro. Eu vi que na OLX, a OLX é a empresa mais propensa a fazer isso para tudo, não só para carro. Segunda razão é que eu sou, como eu falei, sou um startupeiro, eu gosto de produto e tecnologia. E quando eu estava na Uber e no Twitter, essas áreas de tecnologia e produto ficavam lá em São Francisco, eram distantes. Aqui no OLX, não. Aqui os engenheiros, inclusive tem alguns engenheiros, áreas de pessoal de produto aqui, sentado aqui. Então, se você tem uma hipótese, se você tem uma métrica, se você tem alguma ideia, você vai e bate no ombro da pessoa. Vem cá, vamos conversar sobre isso? Olha só esse insight que eu tive aqui. Como é que a gente consegue fazer um teste disso? Isso é muito legal. Eu acho que a gente que tem cabeça de identificar um problema, de gerar uma hipótese, você poder falar com o time de produto e tecnologia é sensacional. E o terceiro é o impacto, né? O impacto que a gente está tendo. Então, em 2017, foram 5,7 milhões de toneladas de CO2 que deixaram de ser emitidas por causa de produto usado no Brasil, né? Isso é, se não me engano, o equivalente a parar todos os carros de Curitiba durante um ano de emissão de CO2. Então, tem toda essa questão de propósito também. E falar um pouquinho de como que a gente pensa em growth e como é que a gente está agora mesmo, preparando o nosso User Growth Plan para o ano que vem. E o que a gente está pensando? O primeiro é o flywheel, né? Você viu que eu já falei umas 3 vezes essa questão do flywheel. Diferente da Uber, onde dificilmente um motorista vira um passageiro, ou um passageiro vira um motorista, na OLX isso acontece o tempo todo. Eu posso estar lá vendendo uma guitarra, vendendo uma bicicleta,
sei lá, comprando um móvel, né? Vendendo um carro, comprando alguma outra coisa. Então, essa capacidade de mudança de supply and demand é uma coisa única, que poucas plataformas acontecem. Você vê que existem outras plataformas de Uber this, the Uber that, mas sempre tem algum tipo de supply especialista. Nesse caso, a gente é uma exceção. Então, a gente pensa muito nisso. Se a gente conseguir trazer uma experiência ótima para o seller, e o que a gente realmente está pensando aqui agora é frequência, porque a gente tem métricas de retenção muito boas, muito boas. Agora cara, como é que a gente faz essas pessoas venderem mais? E aí está o nosso desafio. O minuto que você consegue vender mais, todo mundo se beneficia. Que os vendedores chamam mais compradores, você tem mais itens, tem mais compradores, eles mesmos podem virar vendedores. Então, assim, que é um negócio que é isso que a gente está pensando muito lá na empresa. E até hoje, a gente também tem o benefício que todo mês tem 500 mil de novos usuários entrando na nossa plataforma. Então, a gente já está com um ciclo muito saudável de aquisição. O desafio agora é aumentar essa frequência. E aqui tem a nossa campanha nova aqui. E o que a gente está fazendo agora, vocês devem ver, a gente lançou essa campanha semana passada, né? Porque mesmo a gente sendo expert em crescimento, expert em tecnologia, ainda tem uma questão de branding. Ainda tem um pessoal que ainda é absorvido em cima de offline. Então, a gente não pode esquecer desse pessoal. E aqui tem uma foto recentemente que a gente fez da operação de Black Friday também. Tá? E aí, de novo, o que para mim, o impacto que a gente está gerando, isso aqui a gente não só tem produtos, mas tem serviços e empregos. E alguém conseguiu um emprego aqui. O impacto que a OLX está fazendo para a gente é uma coisa que, putz, para mim, realmente me faz ir além. É uma coisa que me faz ir além. Eu estou super feliz, apesar da saudade da Uber. Bem, gente, já tem uns 10 minutinhos, mas eu já estou acabando aqui. Eu queria só dividir algumas dicas para vocês. Acho que a maioria de vocês já conhece. Para quem gosta de growth, já devem saber esses 2 websites aí. Andrew Chen é meu colega da Uber. Ele é sensacional. Ele está hoje, acho que é Greylock ou não, Andreessen Horowitz, não sei, é algum grupo de VC. Ele escreve uns artigos sensacionais, vale a pena ler. E ele entregou. E o Growth Hackers, né, que é do Sean Ellis, que também é um que, acho que ele foi que criou esse nome Growth Hacking. E, de novo, ele é como se fosse um fórum de votação que você consegue ver no mundo quais eram os melhores livros. E que nem eu voltando àquela meu slide de Growth Mindset, acho que a gente tem que saber de humanos, né? Então, o meu livro predileto é esse do Robert Cialdini, que é Psychology of Influence. Recomendo também vocês lerem. Tem a versão em português. E como a gente falou de Mindset, tem esse livro da Carol Dweck. Em cima de Mindset é o Fixed versus Growth Mindset também. São dicas pessoais. E aí, a última coisa que eu deixo aqui com vocês é tudo que vai mudar, né? E hoje, cada vez mais, a gente pensa em, putz, eu vou usar o framework tal, eu vou usar o modelo tal, eu vou fazer isso. Mas no minuto que alguém usa, você não pode usar tanto, né? E você vê que até as empresas, hoje, as empresas mais valiosas do mundo, elas estão falando assim, caramba, eu não sei o que eu faço. O que eu faço? Como é que é o growth do futuro? Como é que é o marketing do futuro? É isso que eles estão usando aí. Você vê, eles estão contratando, pessoas fazem filmes, o pessoal lá da CCXP que está rolando agora também deve estar feliz, mas é isso, né? Hoje a gente tem tantas ferramentas para a gente poder criar. A nossa capacidade de imaginar uma coisa e gerar um MVP ou criar alguma coisa é tão simples que, putz, what's next, né? Será que a gente usa as nossas formas tradicionais ou se a gente cria uma coisa nova para poder realmente chegar no crescimento? Ok, gente, queria agradecer de novo, obrigado pelo convite. Espero poder dividir um pouquinho de vocês de como é que essas empresas, que são empresas de bilhões de dólares, que trabalham bem, pensam em growth. Muitas vezes elas têm tantas ou mais perguntas que vocês também. E estou aqui também, vou abrir um pouquinho de perguntas e respostas. Quem tiver alguma pergunta de resposta, essa experiência, ou saber um pouquinho de growth, possa dividir minha opinião. Mas eu queria agradecer a atenção de todo mundo aí. Muito obrigado, gente.